Olá você, muito bom dia. Estamos pedindo licença uma vez mais para entrar aí na sua casa, no seu local de trabalho, no seu carro, onde quer que você se encontre nesse instante, nos rios, nas florestas, nesta Amazônia de audiência, onde o sinal forte da 90.9 da nossa Diário FM esteja chegando nesse instante. Estamos abrindo a audição de hoje do nosso programa Conexão. Esse encontro que a gente mantém nas manhãs de sábado, sempre nesse intervalinho, das 7 até as 9 horas da manhã. Hoje, excepcionalmente, um horário mais curto, das 8 às 9. Agradecer ao nosso companheiro Olívio Fernandes por ter conduzido o programa dele até um pouco mais, hoje até as 8 horas da manhã. Obrigado, Olívio. Obrigado mesmo pela parceria. Bom, eu não estou falando ao vivo, tá, pessoal? Tive que deixar esse conteúdo gravado na noite da sexta-feira, porque nessa manhã eu estou fora da área de cobertura, estou numa propriedade rural. A gente vem cobrir um evento que a gente vai trazer aqui no próximo programa, nos próximos programas, seja aqui no Conexão, seja no Ponto de Encontro, porque hoje a gente tem uma retomada importante para o setor produtivo. É a abertura oficial da colheita da soja no Amapá em 2023. E a gente, com um projeto que tem também voltado para o campo, a gente foi convidado a acompanhar esse evento. Então, neste sábado, 15 de julho, na Fazenda Agropecuária Paraná, que fica na rodovia AP 070, no quilômetro 53, a gente vai cobrir essa abertura, o início da colheita da soja nesse ano de 2023. Aí, num compromisso, numa responsabilidade que a gente tem com você, amigo ouvinte, a gente não vai deixar você também sem conteúdo aqui no Conexão, tá bom? Então, no programa de hoje, a gente vai conversar com o deputado federal Dorinaldo Malafaia. Ele é vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, ele é filiado ao PDT no estado do Amapá e que na sexta-feira participou de um evento no Palácio do Planalto, e foi um evento de sanção do presidente da República ao projeto do Mais Médicos, a nova edição, a nova roupagem do projeto Mais Médicos. A gente convidou o deputado Dorinaldo Malafaia para falar com a gente daqui a pouquinho, direto de Brasília, por videochamada. A gente vai conversar com ele e explicar como é que vai se dar nessa nova etapa do projeto Mais Médicos, tá bom? Essa é uma atração do programa de hoje. A gente tem também, a qualquer momento, o Departamento de Jornalismo do Sistema Diário de Comunicação, com informações aqui ao vivo na nossa programação. Hoje um dia também importante, que é o dia D de vacinação para as nossas crianças. Então, compareça à Praça Floriano Peixoto e leve a sua criança para ser imunizada. E então, por conta disso também, e já que a gente tem limitação no local da fazenda de acesso, eu não conseguiria transmitir o evento, a gente vai trazer para o programa de hoje uma entrevista com o produtor Valdeli dos Santos. Ele que é um anfitrião desse evento aqui na Fazenda Agropecuária Paraná, tá bom? Então a gente vai conversar com ele a partir de uma visita, um pedido de audiência que ele teve com o novo governo. Ele foi recebido no Palácio Setentrião pelo governador do estado, fez aí uma explanação do que aconteceu nessa linha do tempo, em que vinha numa escalada de aumento da área plantada, aumento ano após ano, a gente estabelecia novo recorde de produção no Amapá, dessa chamada agricultura em escala, né, os grãos aí, soja, milho e tantas outras commodities desse setor produtivo. E ele conversou com a gente logo depois de ter saído dessa audiência. Essa conversa é tida como uma conversa esclarecedora sobre o setor produtivo do Amapá, e convido você a ficar com a gente até as 9 horas da manhã, tá bom, pessoal? A gente vai agora para o intervalo do apoio cultural e daqui a pouco a gente volta. Confira agora o apoio cultural Diário FM. Pare, pense e aproveite essa oportunidade, mano. Chegou o refis do IPVA. É hora de quitar as dívidas e colocar o seu carro legal na pista. Aproveite as condições especiais e descontos de até 100% nos valores dos juros e multas.
Licenciamento anual, taxa de depósito, vistoria, liberação e guincho. Refis e PVA. Seu carro legal na pista. Governo do Amapá. Você merece morar bem, ter segurança e conforto também. Na hora de comprar, vender ou alugar. O Shopping Imobiliário, a sua melhor opção. Altair Pereira Imóveis. Administração. Altair Pereira Imóveis. Avaliação, legalização. Altair Pereira Imóveis. Acesse www.altairpereirimóveis.com.br. A Fogás está sempre pensando na sua comodidade. Botijas de 5, 8 e 10 quilos. Boas opções para quem tá com a grana curta, para quem tem a família menor ou simplesmente deseja ter uma botija reserva. As botijas de 5, 8, 10 e 13 quilos são destrocáveis entre si e por qualquer outra marca. Peça a sua botija no revendedor autorizado ou baixe grátis o app Fogás. Botija Fogás, econômicas e convenientes. Experimente! Confira agora o apoio cultural. Diário FM. Grandes momentos merecem os melhores vinhos. Venha conhecer a Gran Cru Macapá. Aqui ajudaremos você a harmonizar a vida com a melhor seleção de vinhos nacionais e importados. Funcionamos às segundas das 15 às 19 horas. De terça a sexta, das 15 às 23 horas. E aos sábados, das 10 às 13 horas e das 15 às 23 horas. Gran Cru Macapá. Avenida Iracema Carvão Nunes 313. Bairro Central. Telefone e delivery 8113-4876. Gran Cru Macapá. Já pensou em realizar aquela viagem dos sonhos com toda a comodidade e preços excelentes? Passagens aéreas, hotéis nacionais e internacionais, passeios turísticos, seguro viagem, aluguel de carro e muito mais. Descubra as belezas dos melhores destinos com a segurança da Poroc Turismo. Faça seu orçamento sem compromisso. Fale com um de nossos colaboradores pelo WhatsApp 98111-0227 ou acesse porocturismo.com.br. Poroc Turismo, descubra como o mundo pode ser surpreendente. O senador Randolph e o governador Clécio lançaram as comemorações do aniversário de 80 anos do Amapá. Vai ter festa, mas já tem muito presente espalhado por todo o estado. Como o Mercado Central, que é um dos nossos maiores símbolos e foi totalmente reformado com recursos do mandato do Randolph. E a segunda etapa já deve ser entregue este ano. São 80 anos de muita história e com a ajuda do Randolph, de muito trabalho. Apoio Cultural Diário FM 90.9. Chegou a hora de andar de carrão. Na nova Petral ele tá na mão. Já tô sentindo cheirinho de carro novo. E tô tranquilo, sei que o preço cabe no meu bolso. Fiat Petral, Fiat Petral. Lá que faz negócio, lá é tradição. Tecnologia e inovação. Fiat Petral faz negócio. É chegado um novo tempo, de volta à rotina. Que bom esse momento, poder retornar. Encontrar bons amigos e comemorar cada momento especial. Depois de um sorriso, um abraço no final. É o Santa Lúcia, presente no seu jeito de viver. Santa Lúcia. A FEComércio Amapá é a entidade sindical superior representante de 12 sindicatos patronais, que luta em defesa dos direitos e interesses do comércio de bens, serviços e turismo do Amapá. A sua principal missão é garantir melhores condições para o desenvolvimento econômico e social do comércio e valorizar os setores comerciais do Estado. Defende práticas autossustentáveis de manutenção da economia com formas conscientes, éticas e inovadoras. FEComércio Amapá. Representatividade, valorização e sustentabilidade. A maior ação de vendas do verão continua. Show de verão das lojas Center Kennedy. Somente sexta, sábado e domingo. Toda loja com até 50% de desconto e cashback em dobro. São móveis, eletrodomésticos, celulares, materiais de construção e muito mais. Confira nossa super oferta. Smart TV 43 polegadas, 1.449. Show de verão das lojas Center Kennedy. Estamos apresentando
Conexão Brasília. Kleber Barbosa. Muito bem, já estamos de volta, abrindo mais um bloco aqui dentro do Conexão de hoje, programa que tem o apoio cultural da Center Kennedy, fazendo mais por você. Supermercado Santa Lúcia, presente no seu jeito de viver. Da Web Flash, conexão para você, chega lá. Betral, Fiat e Macapá é na Betral, e na Betral você sabe, faz negócio. Torque Casa e Construção, nossa parceira em Santana. Poroc Turismo, descubra como o mundo pode ser surpreendente. Aproveite, visite as redes sociais da Poroc Turismo e não perca nenhuma promoção, tá bom? Altair Pereira Imóveis, a sua segurança imobiliária. A sala de cinemas mais próxima de você fica aqui no Vila Nova Shopping, no centro da cidade. É a sala de cinema que leva a marca Movieland. Em nome desses nossos parceiros, a gente vai para a primeira entrevista do programa de hoje. Vai conversar com o deputado federal Dorinaldo Malafaia. Roda aí. Muito bem, pessoal. A partir de agora a gente faz contato com Brasília. A gente vai conversar agora por videoconferência com o deputado federal Dorinaldo Malafaia. Ele é do PDT do Amapá, um dos vice-líderes do governo na Câmara dos Deputados, que teve na última sexta-feira a honrosa experiência, não é, de participar de uma cerimônia, de uma sanção de um projeto que o senhor ajudou a construir. Deputado Dorinaldo Malafaia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Conexão e à Rádio Diário FM. Bom dia. Bom dia, Kleber. Bom dia a todos. É mais uma vez um prazer estar aqui, vocês esclarecendo, né, e comemorando, porque, de fato, ser sancionada essa lei que garante realmente o funcionamento, a atualização e a implantação do programa Mais Médicos é muito importante para o país. Então, de fato, foi um grande evento na sexta-feira. Eu tive a oportunidade de participar com o presidente Lula. Pois é, a gente está colocando, vai disponibilizando aqui na live, para quem está com a gente aqui na live do Facebook, do YouTube, algumas imagens aí dessa cerimônia. Agora explica para o pessoal que pode não ter sido alcançado por esse conteúdo, pode não estar familiarizado com o tema. Qual é a diferença dessa edição do Mais Médicos daquele tradicional em que as pessoas ficaram mais acostumadas no Mais Médicos, trazendo médicos cubanos, né? Sim. Então, a primeira versão do programa, ela tinha esse caráter de trabalhar com médicos brasileiros e também com médicos intercambistas. O grande problema que nós temos ainda no país é conseguir fixar médicos brasileiros em áreas de difícil acesso. Então, o programa de 2013, ele trazia esse forte conteúdo de ter uma colaboração e uma cooperação com outros países, especificamente com Cuba. Foi alvo de algumas críticas, né? A gente acompanhou que tinha todo um debate sobre por que essa relação com Cuba. No entanto, o programa de 2013 ele era muito forte, muito importante. Eu lembro, inclusive, que eu tive a oportunidade de ser secretário de saúde de Macapá em 2013 e implantar o programa. E foi resultados assim, maravilhosos para a gente. Para você ter uma ideia, Kleber, em 2013 nós tínhamos uma média de mortalidade infantil de em torno de 25% a 27%, né, de crianças. Nós baixamos para 14%, aproximadamente. Para você ter uma ideia de quanto esse programa foi útil, foi importante, né? E agora, essa nova versão, ela é uma versão que ela corrige uma série de questões. Por exemplo, garante uma contratação direta entre o Ministério da Saúde e o profissional. Então, o edital feito pelo Ministério da Saúde abre vagas para os profissionais brasileiros, né, principalmente. Os profissionais brasileiros não ocupando essas vagas, abre-se o edital para profissionais brasileiros formados no exterior. E se não tiver o preenchimento, aí sim abre-se a perspectiva de ter médicos de outros países, dos mais diversos países. O que a gente quer, na verdade, Kleber, é que o médico esteja no campo, que o médico esteja nas regiões de difícil acesso. Então, tem uma diferença básica que é, primeiro, o acesso direto, o segundo, que é a garantia de direitos trabalhistas, como na CLT. A terceira questão que é muito importante, por exemplo, pessoas que fizeram o seu curso de medicina e foram através do FIES, eles podem ter essa dívida liquidada a partir do momento que eles entram para o programa e fazem a especialização de medicina da família e comunidade. Imagina o que significa isso. Então, há uma série de benefícios dentro do programa que nós aprovamos. Eu tive a oportunidade de presidir a comissão mista
que tratou essa medida provisória, que foi a medida 1165. Tive como relatoria a senadora Zenaide, que foi importantíssima nesse processo, como relatora. Então, portanto, nós entregamos um produto para aprovação e para que fosse aprovado na Câmara e no Senado e agora sancionado pelo presidente, que corrigia uma série de críticas. Então, portanto, é algo muito mais consistente, que prepara uma carreira de médicos nessa especialidade, que é a especialidade de medicina, de família e comunidade, porque nós temos, Kleber, muitos especialistas, mas pouquíssimos especialistas que cuidam da família. E nós precisamos mudar essa regra. Bom, para falar nas críticas, né? Oportunidade, então, de ser esclarecido. Uma das questões que se falava era uma polêmica em torno do revalida. No texto final, sancionado agora pelo presidente da República, como ficou essa regra? Então, o texto final em relação ao revalida ficou um revalida processual. Serão 3 processos de avaliação. Nós teremos, além dos 3 processos de avaliação para o revalida, a tutoria, ou seja, com coordenação, né, ou seja, tem o grau de especialização, né, as bolsas de formação, de especialização, e terão, sim, as provas do revalida no processo. Então, por isso que é muito atrativo para os médicos que querem ingressar na carreira. Então, tem sido esse um ponto de atração para garantir que a gente tenha, por exemplo, uma adesão no primeiro edital de mais de 35 mil médicos, né, e muitos deles, em torno de 19 mil, todos do Brasil. Então, isso é muito importante porque nós demonstramos com isso que, diferente do programa que houve anterior, no governo anterior, que era o Médicos pelo Brasil, que teve uma inscrição boa, mas teve uma evasão muito grande. Por exemplo, o Médicos pelo Brasil, que foi a versão do governo anterior, ele classificou médicos, por exemplo, na área litorânea, no centro-sul do país. As regiões como a nossa ficaram descobertas. Vou te dar exemplo, o Iapoque, depois que teve Médico pelo Brasil, não teve praticamente médico atuando através do programa. Então, são exemplos que a gente pode demonstrar dessa modificação. A gente falou aqui dos médicos cubanos, mas boa parte deles, eu não sei se a maioria, acabou sendo repatriado para o Brasil, acabou tendo a sua situação regularizada e estão em atuação? Olha, alguns médicos cubanos, sim, que conseguiram passar no revalida. Eu conheço muitos amigos meus que moram no Amapá, são mais de 30 que estão no Amapá. Nós esperamos, inclusive, que eles sejam incorporados, né, se possível, porque, logicamente, nessa escala de candidaturas, né, de inscrições, sempre tem muita desistência. Eu conversava com o prefeito, por exemplo, do Amapá, e que teve já inscrição e desistência, né? E nesse processo todo, a gente espera realmente que esses médicos que já estão morando no Brasil, que têm, inclusive, formação e capacitação, experiência, possam também ser incorporados. Então, para nós não é nenhum problema, pelo contrário, nós queremos que esses médicos que têm muita qualidade, muita experiência, possam também fazer parte. Quero dizer o seguinte, não é só esse edital, tá? Nós agora conseguimos 65 médicos para o Amapá, teremos outros editais, tenho conversado com as prefeituras, principalmente com o prefeito Carlos Sampaio, que é o prefeito que coordena, né, é o presidente, né, da Associação dos Prefeitos, para a gente poder realmente ir medindo isso e pedindo mais médicos para o programa. Sobre revalida, eu queria voltar um pouquinho a esse raciocínio. O revalida é injusto, né? O formato do revalida, hoje aplicado pelo próprio Ministério da Educação, nós temos uma crítica muito forte. Inclusive, eu estou na Comissão de Saúde da Câmara Federal e já fiz, inclusive, uma solicitação de audiência pública para que a gente discuta o revalida. Então, o revalida será um tema que nós vamos tratar, porque nós precisamos ter um revalida justo. Não é possível ter um ponto de corte no revalida de 96 pontos. É um revalida feito, por exemplo, para especialistas e não para atenção primária, para entrada na carreira. Então, é alvo de muita crítica que a gente precisa tratar de maneira séria, democratizar, garantir qualidade, mas nós não podemos ter um instrumento que garanta reserva de mercado. Eu sou completamente contrário a isso. Temos que abrir esse debate e abriremos a partir das audiências públicas. Bom, o senhor esteve recentemente em Caiena, né, mas não que a gente vá tratar especificamente disso agora, mas podemos fazer daqui a pouco, mas uma coisa que a gente aprendeu nessa militância no jornalismo é que na diplomacia se conjuga a expressão chamada reciprocidade. Médicos brasileiros, para atuar no exterior, passam por alguma coisa semelhante ao revalida? Sim, sim. Médicos no exterior também têm a sua classificação em qualquer país.
né? Tem sim. Agora, logicamente que não é como nós estamos vivenciando no Brasil, né? Nós temos experiências de outros médicos que atuam, por exemplo, na própria Guiana Francesa. Eu conheço médicos cubanos que moram, que atuam na Guiana Francesa, que têm um nível de flexibilidade maior, né? No sentido de não ser uma prova que seja tão rígida ao ponto, sabe? A gente costuma falar, eu tenho recebido muito feedback, muitas perguntas, e as pessoas dizem, olha, o Revalida foi feito para não passar. Porque se você pega o universo de pessoas que fizeram, o nível de aprovação é muito baixo. Mas e não tem nada a ver com dizer assim, ó, é qualidade, ou então eles não têm qualidade. Não é isso, é porque, de fato, é um instrumento que nos parece que não tem a lógica e a intenção de buscar realmente democratizar o acesso da medicina para os mais pobres. O que a gente quer mesmo, Kleber, é a medicina chegando para os mais pobres, sabe? A medicina saindo dos grandes centros e chegando lá no Bailique, lá no Carapanatuba, lá em todas as regiões que a gente possa ter realmente a presença do médico. Então, fazer medicina de família é fundamental. Vou te dar um exemplo. Aqui na Guiana Francesa, falando sobre a questão da cooperação, você tem claramente os médicos de família, que são especialidades que são uma componente permanente do sistema de saúde francês, do sistema de saúde alemão, inglês, e tem muito valor esse tipo de profissional, porque é ele que previne, é ele que evita que determinados agravos e doenças cheguem, né, a piorar a situação e a condição de saúde da população, ao ponto da gente ter o estrangulamento, esse tipo de medicina que é apenas curativa. Então, para nós é muito importante fortalecer essa estratégia. Então, para nós, medicina de família e comunidade, formação desses profissionais é fundamental. Então, o programa Mais Médico atual, Kleber, ele forma, ele contrata e ele, ao longo do processo, ele apresenta quem aderir ao programa de 4 anos, quem aderir à especialização de medicina de família e comunidade, entendeu? Ganha vários bônus, inclusive com mais créditos financeiros e bolsas para poder realmente se fixar nessa profissão. Então, há um estímulo por parte do governo para que tenha essa especialização cada vez mais ampliada no nosso país. Ô, deputado, para encaminhar aqui já para o final desse bate-papo, um dos projetos assim, que ganhou muita visibilidade já do seu mandato, mesmo estreante aí no Congresso Nacional, foi essa frente parlamentar em defesa da vacina, alguma coisa nesse sentido. E esse sábado, coincidentemente, é um dia de mobilização, vai ser um movimento pelo Brasil inteiro para imunizar as crianças, enfim, os públicos para cada faixa. Que fica, o senhor, mais uma vez, eu imagino, ratifica esse compromisso como profissional da saúde com a imunização, não tem remédio melhor até agora, né? Não tem, eu sempre digo o seguinte, que a única medicação que deu longevidade à nossa civilização, à nossa humanidade, foi a vacina, né? A vacina nos últimos 50 anos impediu que coletivamente muitas pessoas morressem, muitas. Então, mais do que o antibiótico. Então, a vacina tem que ser levada muito a sério, a gente precisa retomar uma campanha forte de recuperação da cobertura vacinal. O que vai ter amanhã aí em Macapá vai ser exatamente a exposição, inclusive o diretor do Departamento de Imunização do país, o Dr. Éder Gatti, está presente aí, é muito importante. É ele que coordena todo o processo da imunização do país. E está nos apoiando, inclusive, na frente que eu lancei aqui, tive a oportunidade de chegar aqui no Congresso, aqui na Câmara, e lançar a Frente em Defesa da Vacina, que tem a incorporação, o apoio da Organização Pan-Americana de Saúde, de outros parlamentares. O nosso objetivo é esse, é fortalecer, reformular legislações no âmbito do Sistema Único de Saúde para poder melhorar esse processo de cobertura vacinal. O que terá agora no Amapá amanhã, eu quero até saudar essa iniciativa, é parte também, por que o Amapá foi escolhido, Kleber? Porque Éder Gatti está aí junto com a Fiocruz. Porque nós, no governo anterior, conseguimos, através de um programa chamado Vacina em Casa, você lembra os vacinadores que iam de casa em casa, recuperar a cobertura vacinal, e o Amapá e Paraíba foram os únicos estados no Brasil que conseguiram elevar a cobertura vacinal para a poliomielite e outras doenças. Então, veja só a importância dessa metodologia que a gente utilizou. Então, por esse motivo, nós fomos brindados, fomos agraciados com esse gesto do Ministério da Saúde, da Fiocruz, de lançar esse dia D de Macapá, a partir de Macapá, a partir do estado do Amapá. Então,
é muito importante e é gratificante a gente poder ter contribuído também com esse processo, né, de proteção da saúde, né, e do fortalecimento da imunidade da população. Bem, dia D de vacinação é neste sábado. Esse conteúdo foi gravado à noite, mas já que está indo agora pela manhã, a gente já está na manhã de sábado, para ser fiel aqui, para não causar nenhuma confusão na sociedade. É neste sábado o dia D de vacinação. Perfeito. Exato. Tá bom? Muito obrigado, viu, Kleber? Eu que agradeço a deferência de falar com a gente, mesmo já avançado da noite, mas era necessário. Eu precisei me ausentar de Macapá na manhã desse sábado. Deixamos esse conteúdo já gravado para os nossos amigos, nossos internautas. Sei que está fazendo um friozinho aí, para um tucuju da gema, aí deve estar passando um perrengue aí, né? Com certeza, não estou acostumado. Tu gosta do calor, mas o frio é bom de vez em quando para também dar uma aliviada. Mas aqui está bastante frio. Deputado Dorinaldo Malafaia, do PDT do Amapá, muito obrigado por sua participação com a gente. Bom trabalho por aí. Obrigado, Kleber. Obrigado pela atenção. Obrigado pela oportunidade de conversar com nossos amapaenses. Um forte abraço. Boa noite. Boa noite. Muito bem. A gente agradece mais uma vez a disponibilidade do deputado Dorinaldo Malafaia em falar com a gente. Vamos para mais um intervalo? Intervalo do Apoio Cultural. Daqui a pouco a gente volta com o último bloco do programa Conexão de hoje. Até já. Confira agora o Apoio Cultural. Diário FM. Pare, pense e aproveite essa oportunidade, mano. Chegou o refis do IPVA. É hora de quitar as dívidas e colocar o seu carro legal na pista. Aproveite as condições especiais e descontos de até 100% nos valores dos juros e multas. Licenciamento anual, taxa de depósito, vistoria, liberação e guincho. Refis IPVA. Seu carro legal na pista. Governo do Amapá. Você merece morar bem, ter segurança e conforto também. Na hora de comprar, vender ou alugar. O Shopping Imobiliário, a sua melhor opção. Altair Pereira Imóveis. Administração. Altair Pereira Imóveis. Avaliação, legalização. Altair Pereira Imóveis. Acesse www.altairpereirimóveis.com.br. A Fogás está sempre pensando na sua comodidade. Botijas de 5, 8 e 10 quilos. Boas opções para quem tá com a grana curta, para quem tem a família menor ou simplesmente deseja ter uma botija reserva. As botijas de 5, 8, 10 e 13 quilos são destrocáveis entre si e por qualquer outra marca. Peça a sua botija no revendedor autorizado ou baixe grátis o app Fogás. Botija Fogás, econômicas e convenientes. Experimente! Confira agora o Apoio Cultural. Diário FM. Grandes momentos merecem os melhores vinhos. Venha conhecer a Gran Cru Macapá. Aqui ajudaremos você a harmonizar a vida com a melhor seleção de vinhos nacionais e importados. Funcionamos às segundas das 15 às 19 horas. De terça a sexta, das 15 às 23 horas. E aos sábados, das 10 às 13 horas e das 15 às 23 horas. Gran Cru Macapá. Avenida Iracema Carvão Nunes 313. Bairro Central. Telefone e delivery 8113-4876. Gran Cru Macapá. Já pensou em realizar aquela viagem dos sonhos com toda a comodidade e preços excelentes? Passagens aéreas, hotéis nacionais e internacionais, passeios turísticos, seguro viagem, aluguel de carro e muito mais. Descubra as belezas dos melhores destinos com a segurança da Poroc Turismo. Faça seu orçamento sem compromisso. Fale com um de nossos colaboradores pelo WhatsApp 98111-0227 ou acesse porocturismo.com.br. Poroc Turismo. Descubra como o mundo pode ser surpreendente. O senador Randolph e o governador Clécio lançaram as comemorações do aniversário de 80 anos do Amapá. Vai ter festa, mas já tem muito presente espalhado por todo o estado. Como o Mercado Central, que é um dos nossos maiores símbolos e foi totalmente reformado com recursos do mandato do Randolph. E a segunda etapa já deve ser entregue este ano. São 80 anos de muita história e com a ajuda do Randolph, de muito trabalho. Apoio Cultural Diário FM 90.9. Chegou a hora de andar de carrão. Na nova Vetral ele tá na mão. Já tô sentindo cheirinho de carro novo. E tô tranquilo, sei que o preço cabe no meu bolso. Fiat Vetral, Fiat Vetral. Lá que faz negócio, lá
tradição, tecnologia e inovação. Fiat Metral faz negócio. É chegado um novo tempo, de volta à rotina. Que bom esse momento, poder retornar, encontrar bons amigos e comemorar cada momento especial. Depois de um sorriso, um abraço no final. É o Santa Lúcia, presente no seu jeito de viver. Santa Lúcia. A FEComércio Amapá é a entidade sindical superior representante de 12 sindicatos patronais, que luta em defesa dos direitos e interesses do comércio de bens, serviços e turismo do Amapá. A sua principal missão é garantir melhores condições para o desenvolvimento econômico e social do comércio e valorizar os setores comerciais do Estado. Defende práticas autossustentáveis de manutenção da economia com formas conscientes, éticas e inovadoras. FEComércio Amapá. Representatividade, valorização e sustentabilidade. A maior ação de vendas do verão continua. Show de verão das lojas Center Kennedy. Somente sexta, sábado e domingo. Toda loja com até 50% de desconto e cashback em dobro. São móveis, eletrodomésticos, celulares, materiais de construção e muito mais. Confira nossa super oferta. Smart TV 43 polegadas, 1.449. Show de verão das lojas Center Kennedy. Estamos apresentando Conexão Brasília. Kleber Barbosa. Ok, já estamos de volta, começando mais um bloco aqui dentro do programa Conexão de hoje. Programa que tem o apoio cultural da Center Kennedy, fazendo mais por você. Supermercado Santa Lúcia, presente no seu jeito de viver. Então, o nome da Betral, Fiat Macapá e na Betral faz negócio. Torque Casa e Construção, nossa parceira em Santana. Em nome desses nossos parceiros, vamos para a próxima atração. Convido você a acompanhar esse bate-papo que a gente teve com Valderi dos Santos, um produtor rural, um investidor que veio para o Amapá e que está apostando numa retomada do agronegócio no estado. Confira com a gente. Ele é produtor rural, natural de Itambé. No Amapá, representa a Agropecuária Paraná. Valderi dos Santos Rosa é nosso convidado, está conosco ao vivo aqui no estúdio. Tudo bem, Valderi? Seja bem-vindo. Primeiramente, boa tarde a todo o povo de Amapá, o Kleber, né, o Breno, que está aqui no Contra-Regas, e a gente vem aqui para bater um papo, falar com o povo de Amapá. A gente é da Agropecuária Paraná, ali na P70, né? Faz 6 anos que desembarcamos aqui no Amapá com o objetivo de ver o Amapá desenvolver. A época em que o agronegócio... Aliás, é bom a gente desmistificar certas coisas, né? Teve uma vez um especialista que disse aqui pra gente o seguinte, sobre... às vezes colocarem em posições antagônicas a agricultura familiar e o agronegócio. Ele falou o seguinte, olha, se você tem 2 frangos, abate um para comer e vende o outro, você está fazendo o agronegócio. Sim. Não é isso? Exatamente. O agro está aí na mesa de todo brasileiro, né? A gente fala do agro, mas quando você vai no óleo de soja é agro, a farinha é agro, o boi é agro, tudo é agro, né? É que a agroindústria, que é o porco, o frango, né? Uhum. Tudo depende da agroindústria, né? Para que você desenvolva uma região, né? E o agro é fundamental, produzir o milho, soja, a cevada e assim por diante, a ração, né? Então um está integrado ao outro, e quando todo mundo que pensar que o pequeno produtor está longe do grande, ele está errado. Uhum. E eu falava que o Amapá experimentou ali uma crescente da nossa área plantada, de 2010 a 2017. Foi aí que a gente chegou. Foi nessa época, né? Foi nessa época. E quando se ouvia falar do Amapá, foi colocado no seu azimuth ali de investimentos, quais eram as famosas vantagens comparativas de vir investir no Amapá? Tá, são 2 coisas. Primeiro, eu até falei para o governador hoje, quando eu vim ao Amapá, antes eu fui a Roraima.
E um político de Roraima me disse, aqui o tapete é vermelho para te receber, lá a polícia está no aeroporto. Olha só. O IBAMA está no aeroporto, né? Eles não têm um programa para desenvolver o estado do Amapá ainda. E aí a gente passou por cima dessa conversa e não acreditou. Você vê que Roraima, que na época não plantava nada e nós já plantava 20 mil hectares, hoje passa de 50 mil. E nós que plantava 20, está plantando 8 hoje. Então alguma coisa errou na política. Errou os produtores, errou o governo, errou a classe produtiva na discussão da importância do que é o agro para uma região. Acho que ela não foi muito bem trabalhada, a chegada do agro aqui, né? Não foi muito especificada e criou-se uma mística, né? Que o produtor de soja destrói, que ele não preserva o meio ambiente. Isso a gente viu na última política nacional agora, dois lados, né? Um falava contra e o outro a favor do agro, que não tem nada a ver. Eu vejo muito bem que a ministra agora fala desmatamento zero, mas a gente tem que entender o que é desmatamento zero. Porque se eu tenho uma área desmatando legalmente, que a lei me dá o direito, não é desmatamento, ela é legalidade, é desenvolvimento, é valorizar a terra local, é dar renda a quem mora aqui na Amazônia, né? E muitas vezes, quando falam em desmatamento zero, eles não explicam para a sociedade o que é desmatamento zero. Você sabe que ao longo da carreira, são 30 anos, a gente guarda algumas recordações do que a gente chama de furo de reportagem. Sim. Mas eu tenho um furo de reportagem que eu dei na época que a Tereza Cristina foi anunciada como futura ministra da Agricultura. Eu estava numa outra agenda em Brasília e ela estava no mesmo lugar que eu, e eu meti o gravador e gravei um depoimento dela exclusivo. E ela disse o seguinte: olha, sobre essa questão do poder público e a iniciativa privada, sobre o produtor, ela disse o seguinte: Kleber, da porteira para dentro, o nosso produtor rural ele tem nível de excelência. Exatamente. Ele sabe fazer muito bem isso há décadas. O problema é da porteira para fora, conjuntura, infraestrutura, uma série de outras situações. Aí vem aquela máxima: quando o poder público não puder ajudar, que não atrapalhe. Exatamente, porque o agro em si, ele sobrevive, ele faz a sua estrada, ele faz a sua ponte, ele cria um mecanismo porque ele é o grande, né? Mas ele precisa do apoio governamental. Qual é o apoio governamental? Ele precisa de um porto bom para nós portar, ele precisa de uma rodovia boa para nós, que é da porteira para fora. Ele precisa de uma regra ambiental clara para que nós podemos respeitar a regra e a sociedade entender que nós estamos ali para o bem, não para o mal. Mas hoje eu tive a oportunidade de ser recebido pelo governador e fiquei surpreso com a maneira que o Clécio eu não conhecia, né? Conhecia como político, ele foi prefeito 8 anos na mesma época que eu fui 8 anos, conhecia da história dele. Você também foi político? Eu fui prefeito da minha cidade por 4 mandatos. Itambé? Não, em Costa Rica, Mato Grosso do Sul. Costa Rica, Mato Grosso do Sul. Itambé é Paraná? É minha cidade natal. Nasceu no Paraná? No Paraná. Mas eu moro em Costa Rica, Mato Grosso do Sul. E eu acompanhei quando eu vim aqui, já vi a história que o Clécio tinha sido um bom prefeito da capital e tinha chance de chegar ao governo do estado. Ocorre que muitas vezes, pelas políticas distorcidas do estado, muita gente, o agro acaba tomando uma posição porque ficou esquecido muito tempo. Não sei se o erro, volto a dizer, muitas vezes o erro não é do governo, muitas vezes o erro é do próprio produtor que chega numa cidade e quer atropelar o sistema. Nós temos de respeitar a cultura local. Perfeito. E muitas vezes não se respeita a cultura local. Eu vou dar um exemplo para você. No meio ambiente, na minha cidade, se um gado entrar numa área alagada, é multa. Porque ali é uma área ambiental. Aqui, a cultura é antiga. É de soltar o búfalo no pasto. No pasto. E nós precisamos entender o que é a cultura. Mas não é normal aqui alguém plantar na terra seca. Isso aqui é crime. Então a gente precisa entender qual é a cultura local para colocar. E talvez o agro, quando chegou, não parou para entender. E o mais importante que é isso, não houve... Eu tenho uma história que eu conto do cachorro e do gato, se me permitir. Por favor. Se o cachorro nascer numa fazenda e o gato, na outra hora que eles se encontrar, eles vão... Brigar. E se eles nascerem no mesmo lugar? Vão ser amigos. Então, o agro nasceu no Amapá, longe do governo. Nasceu errado, então eles estão brigando. Nasceu longe do IBAMA, nasceu longe da SEMA, de todos os meios ambientais. Então nasceu errado. Então nós precisamos esquecer o passado e construir o futuro. E teve uma situação onde foi a cisão de todo esse momento, foi quando houve uma grande operação policial, porque se descobriu que os órgãos de licenciamento do Estado
né, estavam numa dicotomia, não falava a mesma língua que o órgão de licenciamento federal. Exatamente. A supremação, como é que você chama? Supressão vegetal, a supressão... que era informado por órgão do Estado, o órgão não repassava para a União. Na verdade é o seguinte, não se respeitou o decreto que as terras do Amapá eram do Amapá. E o governo federal, na sua intenção, olhando a Constituição, entendia que as terras eram da União. Se as terras é da União, quem licencia é o IBAMA, não o Estado do Amapá. Aí começou a briga. Aí voltou a discussão de quem que é as terras do Amapá, né? Aí teve decreto aqui, decreto ali. Aí chegaram, depois de 30 anos, entender que o primeiro decreto estava certo, né? E as terras é do Amapá há mais de 30 anos, desde a sua fundação. Então, foi um percalço muito longo disso, né? Isso não se perdoa politicamente, porque aqui em Macapá a política foi sempre muito forte, né? Mesmo o Sarney que mandava, né? Agora tem o Alcolumbre. Temos muitos políticos muito fortes aqui e não entende por que isso não desenrolava, né? Mas eu espero que o Clécio, com a sua simplicidade agora, a maneira que ele nos recebeu hoje, que ele consiga fazer essa interlocução entre governo federal, estadual, municipal, comunidade e conseguir criar um programa do agro no seu governo e ser o homem que mudou a história de Macapá. Quem são Amapá, esses que o senhor está dizendo nos recebeu? Quem esteve nessa audiência com o governador? Olha, por uma causa, eu pedi uma audiência. Há muito tempo eu quero conversar com o governo do estado, né? E eu pedi ao meu funcionário, o Cabelo, que entrasse, né? E ele, através do Felipe, foi até o governador e pediu uma audiência para receber o meu irmão, que também é do agro, né? E o governador nos recebeu hoje com o tapete vermelho. Foi lá, levou todo o seu secretário, meio ambiente, desenvolvimento, o secretário de Agricultura, do Pequenos Produtores, porque tem que estar integrado, e aí ele recebe o empresário, não é uma representativa, quero deixar bem claro, não estou aqui representando o agro do Amapá, eu pedi uma audiência privada do seu grupo, né? Do empresário Valdeli, querendo conversar com o governador, que eu estou ali na P70, na Agropecuária Paraná, querendo explicar o que o Estado, como que eu posso ajudar o Estado, vocês querem nós aqui e não quer. E eu fiquei surpreendido com a visita, com a recepção, com a maneira que ele nos recebeu. Muito bacana. Nessa audiência estavam ali os entes todos envolvidos do licenciamento, SDR, né? Amapá Terras, Amapá Terra, SEMA também. Todo mundo estava ali na mesma mesa, sentado, buscando entender o que é o negócio, né? E eu fiquei muito feliz com a maneira política, vou dizer política, porque eu fui político, a maneira rápida que o Clécio consegue entender as coisas. Ele sabe que 4 anos de governo é muito pouco. Se não andar rápido, não dá tempo. Passa e um vai passando pelo outro, né? E eu gostei da maneira rápida de pensamento dele, que temos de agir. A safra de 2023 já foi, quem vai plantar vai, quem não vai mais, né? Mas ele precisa, na sua agenda de governo, colocar o que ele pensa do agro. O que ele quer do agro. Porque não é para nós que vemos de fora, para a sociedade local. O erro, o Kleber, não está em quem vem, está aqui no estado. O governador, a Assembleia Legislativa, os deputados, o presidente da Assembleia, o presidente do TJ, eles têm de dizer o que eles entendem, o que eles querem do agro. Porque eu falei para o Clécio que a hora que ele abraçar o agro, o professor abraça, o funcionário público abraça, as empresas abraçam, todo mundo abraça. Mas a hora que a sociedade não sabe quem abraçar, aí começa a ver a distância, né, de conhecimentos, né? A história do cachorro e do gato nasce muito longe um do outro e quando se pega quer se matar. Uhum. É que tudo tem a cultura do novo, né? Tem muita resistência. Agora esse novo, vamos lá, já faz tempo em que, vamos lá, Blairo Maggi andou por aqui, tentando vir nos anos final da década de 90. E quando até recebeu o título de persona non grata aqui, porque as pessoas os políticos da época diziam, é monocultura da soja e não sei o que. E hoje na prática a gente sabe que não é monocultura, né? A partir até do farelo da soja se faz muita coisa. Você vê o PIB de Mato Grosso do Sul que abraçou o agro, né? E Mato Grosso estão em 105 melhores PIB do país hoje. São cidades que abraçou o agro, Mato Grosso do Sul com a dificuldade a mais abraçou a floresta, né? Tem as 5 maiores indústrias de celulose do mundo, 2 chegando agora, né? Mato Grosso abraçou a agricultura, a pecuária de uma maneira e se tornaram os maiores PIB do país. Por quê? Porque nós temos de buscar o desenvolvimento. As pessoas têm de morar na cidade, mas ela tem de se beneficiar com o emprego, com a renda, com o imposto, para isso, né?
E eu acho que Macapá ficou no tempo, ficou pensando muito, talvez, no empreguismo que tinha na época do governo federal do território, e esqueceu que essas pessoas iam ficar velhas, iam morrer e ia acabar essa renda. Tinha que se abrir para o mercado, Tem né? que se abrir para outras o mercado, alternativas, né? O próprio, vamos lá, o maior projeto industrial que se tem na história do Amapá foi o projeto de mineração de manganês. Mas ainda assim, um empresário que tinha, hoje se reconhece, uma visão macro, Augusto Trajano de Azevedo Antunes, ele criou um grupo, um ente no projeto chamado IRDA, Instituto Regional de Desenvolvimento do Amapá, IRDA. E aí a ideia desse instituto era pensar alternativas econômicas para quando se exaurisse o minério. O minério só dá uma safra. Sim. E entre tantas alternativas, lá plantio de cacau, teve várias alternativas, já se vislumbrava olhar para a agricultura, né? E o Estado é um Estado rico. Eu acho que o governador tem que fazer um plano diretor muito bem feito do que ele entende com a sociedade, o que ele quer de plantio no Amapá, qual o tipo de produtor que ele quer, se é 1.000 hectares por CPF, se é, entendeu, por sócios de empresa. E daí nós precisamos, para viabilizar o Porto de Santana, para viabilizar uma indústria do agro aqui, para esmagar o soja aqui, para o farelo ficar aqui para comida, para o boi, para o porco, o milho vir aqui, ter um etanol nosso fabricado aqui com o milho, ele precisa entender quanto nós precisamos. É 100 mil hectares, é 200, é 300, o que o Estado de fato vai disponibilizar dentro do seu zoneamento para a agricultura. Então esse problema, vai expandir, nós não temos controle. Não, Mato Grosso do Sul se expandiu e disse que o agro não ia entrar no Pantanal e não entrou, estava no zoneamento. Assim como também aqui a questão toda, a discussão é falar, vai desmatar a floresta para plantar milho e soja. Na prática, esses produtores, o histórico é de plantar no cerrado, onde não tinha nada. Exatamente, plantar no cerrado não tinha nada. E o que o agricultor faz lá na minha terra, né, aqui? E aqui na Agropecuária Paraná, quando nós compramos a Agropecuária Paraná, ali tinha búfalo, tinha mais de 2.000 búfalos, né? E ali era alagado. Aqui dali está tudo revegetado, está tudo mata novamente, porque a gente não é do ramo do búfalo. A gente queria o cerrado, né? E aí nós somos predadores, nós não somos defensores do meio ambiente. Está errado. Vai lá na Agropecuária para fazer uma defesa hoje, pega lá mais de 1.700 hectares que tinha búfalo, hoje tem mata, porque revegetou. A própria natureza, nesses últimos 5 anos, fez o seu papel. Muito bem. Deixa eu só renovar a nossa audiência, para quem está chegando agora, ligou o rádio do carro, né, do aplicativo do celular. A gente está conversando aqui com Valdeli dos Santos Rosa, ele é produtor rural, representa o grupo Agropecuária Paraná. Presente no Amapá desde que ano? Faz 7 anos que nós estamos aqui, né? Faz 3 anos que eu produzo aqui na P70, né? A P070. Tentando produzir, mas lá eu já recebi visita do IBAMA, visita de tudo que você achar do ambiental do estado, aí você vai provando. Não, eu estou fazendo com licença, eu tenho uma licença do estado, eu não desmatei eu não plantei um pé de grão aqui sem Aliás, licença. tem até essa questão legal, né? Quando uma pessoa tem um pedaço de terra, tem uma reserva legal que por lei já é protegido, né? 35% no caso do Cerrado aqui, pelo seu estado, pouca gente sabe disso que eu vou te falar, pelo seu estado, que tem mais de 70% de reserva legal, ele pode desmatar até 65%. Por que a Amapá está no Amazonas e pode desmatar 65%? Porque ele tem mais de 80% de reserva legal. Então, se você não puder dos 20 desmatar 65%, não vai sobrar nada para a sociedade. E muita gente confunde isso. Mas na Amazônia legal é 20%. É 20% desde que o estado não esteja protegido os 80%. Como aqui já tem 80% produzido, preservado, então se permite que no Cerrado brasileiro pode-se desmatar 65% aqui pela lei do estado. Uma lei legal, ampla, bem vigente. O que precisa é que ela funcione. Ô Valdeli, lá no comecinho da nossa entrevista aqui, ou do nosso bate-papo, como eu prometi que seria, eu perguntei só quais eram as vantagens, quando você ouviu falar do Amapá, aí, claro, você só lembrou do estado policialesco, né? Mas as vantagens comparativas de produzir perto do porto é uma delas, nosso regime de chuva e de sol também? A chuva de vocês têm que dar 2 safras. Nós temos um único estado brasileiro que tem 9 meses para fazer 2 safras. A gente pode fazer uma safra de milho na abertura das águas em novembro, colher, armazenar e depois plantar o soja.
né? Por quê? Porque o milho se aceita o arroz colher com bastante chuva. E o soja não se aceita. Então a gente precisa colher o soja já em agosto, julho, agosto, quando já começa a cortar a chuva. Então é um estado que está no porto, né? Eu estou hoje a 1.000 quilômetros do porto plantando e aqui eu estou a 70 quilômetros do porto plantando, né? Lá no então, Paraná, a 1.000. A 1.000. Em Mato Grosso do Sul, a 1.000, né? Entendeu? E aqui nós temos tudo, nós podemos fazer a chuva excelente, mas precisamos tentar aprender a trabalhar com o clima do móvel. Precisamos, não adianta colocar máquinas pesadas aqui que o excesso de chuva você não vai dar conta. Esse ano nós já plantamos todas as braquiárias antes, né, para tentar fazer um lençol para a água filtrar melhor. Braquiária é o revestimento que vocês falam? É o revestimento, seria a integração agricultura-pecuária, né, que seria o sonho do futuro, né, é produzir também o boi nessas terras de soja, né? A Embrapa divulga muito esse sistema integrado de... Mato Grosso do Sul se desenvolve agricultura, pecuária e floresta, né? Lá nós chamamos assim, lá, né? Essa revezamento entre agricultura e pecuária, né? É o modelo que fez Mato Grosso do Sul se tornar a potência que é hoje. E a propriedade produtiva a maior parte do ano. O ano todo, né? E aqui também você pode tornar a propriedade produtiva com 2 safras. Imaginou, você tem uma safra de milho, colher aí, que nem nós colhemos lá 200 sacos por hectare, e depois tem uma safra de soja colhendo 70 sacos por hectare. Você já imaginou o valor do PIB desmistificar certas coisas, essa chamada agricultura em escala, agricultura industrial, e diz assim, os críticos do agronegócio dizem, o agronegócio não gera emprego, porque hoje tudo é mecanizado, é tudo com computador a bordo. E tem um dado que me passaram que para cada emprego gerado no campo são 7 na cidade. 7 na cidade. Por causa da cadeia econômica. Exatamente. Um exemplo. O ano passado eu comprei 2 máquinas aqui, né? Este ano, né? O ano passado agora, 4 milhões. Comprei via a Jundira aqui do Amapá. Essa máquina lá no Rio Grande do Sul precisou de alguém para produzir. Precisou de alguém para transportar, precisou de alguém para fazer peça, precisou para fazer óleo. Quando essa máquina vem para cá, precisa alguém transportar ela até na fazenda, etc. É uma cadeia de cada emprego no campo. 7 no mínimo na cidade, tem estatística que dá até 10, depende o tipo de cultura que você faz. O algodão, por exemplo, é 1 no campo, 10 na cidade, né? Porque você precisa intermediar. E tudo isso é possível transformar numa região, mas para isso precisa que o governo abrace o agro. Sem o governo dizer, seja bem-vindo ao agro, não vai dar certo. Mas vim para cá, eu quero te falar, não foi para buscar riqueza, para ganhar dinheiro, não, foi para investir aqui. Eu vim para cá com um único objetivo, o meu particular, né? Foi como eu fui um desbravador. Hoje a gente planta muita área, conseguimos um bom patrimônio em Mato Grosso do Sul. Eu queria mostrar para meus filhos como desbravasse uma região. Esse foi o sonho. Veio o meu filho, a minha filha que é advogada, minha esposa, nora, viemos tudo para mostrar, olha, vocês vão, o papai vai desmatar isso aqui, vai desbravar isso aqui, eu quero que vocês me acompanhem para saber quais as dificuldades que a gente encontra quando a gente chega de primeiro. O que nós encontramos há 40 anos atrás em Mato Grosso do Sul. Mas não achei que era tanto não, viu? Eu achei que era mais fácil um pouco produzir aqui. Coincidência ou não, na quarta-feira é um dia destinado aqui no programa para um tema interativo. Então a gente faz uma enquete aqui no dia anterior e a gente colocou na terça-feira aqui para o internauta escolher o tema que eles gostariam de ver debatidos aqui na quarta. E o tema escolhido foi agronegócio. A gente reuniu aqui um time aqui de multidisciplinar aqui, com especialista, com o pessoal da academia que está formando os agrônomos, produtores, enfim, foi um grande debate. E o secretário de Agricultura, né, o nome é extenso, Desenvolvimento Rural, mas o secretário Kelson Vaz, ele disse assim, Kleber, eu já vi você falando que o Amapá pode ser a última fronteira agrícola do país, não fale mais nisso, fale a nova fronteira agrícola do país. Ainda dá tempo? Dá porque o agro está se expandindo, as gerações vão ficando mais velhas e as mais novas vão atrás de terra para buscar. O que era arrendatário no Mato Grosso, em Goiás, em Tocantins, ele quer adquirir sua própria propriedade e aqui ainda tem um preço acessível a ele adquirir. Eu acho que dá tempo para adquirir terra. As terras, se nós tivéssemos o agro aqui, as terras valeriam muito mais. Hoje ela não vale porque não produz. A partir da hora que ela produzir o agro, o boi, assim por diante, nós vamos ter uma cadeia produtiva aqui dessa geração desses 7 empregos, que eu estou falando indireto,
Com certeza. Uma cidade, se você pegar, eu sou de Mato Grosso do Sul. Quais as 4 cidades mais ricas de Mato Grosso do Sul? Dourados, Maracaju, São Gabriel e Costa Rica e Chapadão. 5. O que é agro? É agro. Mudou a história dessas cidades. Se você né? pegar lá o norte, Sinop, né, Lucas do Rio Verde, né? Sorriso, que lá é primeiro mundo, gente. Só para você ter uma ideia, se me dá a oportunidade, na minha cidade, escola tem piscina semiolímpica, todas cobertas e aquecidas, tem salas digital, em todas as salas de ano, tem escola 8 horas para os alunos, tem 99% das crianças com mais de 2 anos na sala de aula. Por quê? Porque tem recurso para manter. O governador aqui não teria essa vontade, o prefeito, claro que tem, mas tem recurso para manter essa qualidade de vida? Você ter hospital numa cidade de 28 mil habitantes, que tem 20 especialidades médicas, que ninguém está na fila para fazer uma cirurgia, isso não existe. Isso só existe nas cidades do agro. Por quê? Porque tem riqueza. E a riqueza é distribuída com a sociedade. Maravilha. Recebemos aqui o Valderi dos Santos Rosa. Ele é produtor rural, representa a Agropecuária Paraná. E hoje veio aqui fazer um balanço, né, do que foi essa audiência com o governo do estado. Sentou frente a frente, né? Sem intermediário. Sem intermediário. Como se diz aqui, papo reto. Caso inédito. Porque toda a vida eu tentei, mas tentei por outros meios, não deu. Nessa eu tentei através do Cabelo, que é o nosso gerente aqui, o Eleandro ali, né? E falei pra ele, não tem um amigo pra gente falar com o Clécio? O Clécio é uma pessoa aberta, tal. E na política anterior ainda ele tinha apoiado o Jaime ainda. Falei, não tem nada a ver, eu acho que o político gosta de quem tem lado, o político não gosta de quem quer. Tenta pra nós uma agenda aí. Ele tentou rapidamente, eu tava vindo pra cá e quando foi ontem, o Clécio ligou pra ele pessoalmente e falou, olha, tua agenda tá marcada, eu quero conhecer o seu patrão, bater um papo, trocar ideia. E hoje eu fiquei surpreso, eu fiquei assim, com a boca aberta, da maneira que ele recebeu, não como representante do agro, mas o representante da Agropecuária Paraná, que veio falar do agro, e também da outra empresa do meu irmão, que é do Varga Rosa, que também tem área aqui no Garapé do Lago, que não planta, porque não tem essa infraestrutura local. Foi uma coisa assim, com o tapete vermelho que a gente fala. Aquilo que alguém da iniciativa privada quer ver de um governo. Nós estamos aqui abertos para receber o agro. Era isso que nós queríamos ouvir. Você falou do presidente Sarney, ele passou realmente uma boa temporada aqui no Amapá, e eu lembro de uma frase que ele dizia, que capital, ele não espera, né? Capital, você tem que receber o capital na pista do aeroporto com tapete vermelho. Ensinava isso aí. Isso aí mesmo. Você tem de atrair porque a concorrência é muita. Eu tô aqui hoje, mas se eu tiver em qualquer parte que eu ir para um município novo desenvolver, eu falo, eu vim aqui para abrir um negócio, os caras vão receber você bem. E aqui no Amapá receberia o contrário, né? E não foi falta dos políticos quererem. Eu acho que houve um monte de coisas, um percalço que não deu tudo errado. Primeiro as terras, porque sem querer o Ministério Público Federal, os juízes federais entenderam que a terra era da União, ponto. Então não pode licenciar. Então, esse problema está resolvido. Deu todo o que procurou, né? E agora eu acho que nós estamos num bom momento. Eu acho que é hora de unir os políticos, a agroindústria, as pessoas de baixa renda. Eu falei para o governador, o pequeno produtor não sobrevive sem o grande. Porque um depende do outro. Eu dependo da mão de obra. E o pequeno produtor, em cooperativas, ele se torna grande, né? Esse frango congelado que a gente recebe aqui de Chapecó, a Aurora, é uma grande cooperativa de agricultura familiar. Pequeno. Não é? Se você, a Aurora está em São Gabriel, divisa com o meu município. Mais de 3 mil empregos diretos. Tem de buscar em toda essa vizinha gente para trabalhar. Quem está trabalhando? O pequeno. O grande não vai atrás de fazer um aviário. Agora outra o pequeno coisa, precisa, porque ele precisa sobreviver. Outra coisa que eu tomei nota sobre isso, você falou que se surpreendeu, essa postura do governo, na mensagem que o governador levou ao parlamento na abertura do ano legislativo, 3 dias depois de sua posse, no discurso dele ele chamou a atenção, eu tinha até tomado nota aqui na época, ele disse, o modelo atual do Estado, do tamanho que está, com essa cintura larga do Estado, né, cada vez mais emprego público, ele disse que estava à beira do colapso. Se não atrair capital, investidores, o modelo atual vai colapsar. Não só o estado do Amapá, mas qualquer município que tiver o empreguismo,
como fonte de renda, ele está ao colapso. Não é só o estado do Amapá, nós temos muitas cidades brasileiras que o empreguismo tomou conta, aí não vai entrar a infraestrutura. Então, quando um governo pensa que a máquina está pesada, ele precisa aliviar a máquina, ele só consegue diminuir o valor do percentual da folha quando começar a entrar mais dinheiro, quando entrar mais progresso no município. Ele não precisa mandar ninguém embora. Desde que ele desenvolva, vem indústria, vem mais renda, vem mais ICM para o Estado, mais IPI para o Estado, automaticamente ele diminui o peso do Estado. Então precisa desenvolver para diminuir o peso do Estado. Eu achei até interessante você falar do Ministério Público Federal. Eu vi uma nota ontem que a assessoria do MPF mandou para a gente, de uma ação que estava os procuradores querendo que as compras governamentais das prefeituras obedecessem o que a lei preconiza, de que pelo menos 30% das compras, da alimentação escolar, seja da agricultura familiar. Lei federal. O Estado de Mato Grosso cumpre a risca. Porque a gente Mas não é o máximo, né? Isso é pelo menos 30, no mínimo 30. Pode até ser 100. E outra, e quando você compra do produtor rural, do mini produtor, é através de uma DAP, através de uma inscrição. Ele não precisa ter um CNPJ, ele pode ter um CPF, uma DAP. O município é obrigado a comprar da merenda escolar no mínimo 30%, se você não presta conta, e recomenda que o governo compra tudo das outras secretarias, no mínimo 30% dos minis e pequenos produtores, que é o correto, né? É a maneira de desenvolver. Tem algumas políticas que talvez a gente critique o PT e tem algumas que a gente tem de aplaudir. Umas delas que eu faço um aplauso é essa de você obrigar os governos a comprar dos mínimos e pequenos produtores para desenvolver. E outra é o programa Minha Casa Minha Vida do PT, porque eu acho que é o melhor programa que tem de habitação no país. Maravilha, Valdeli, a gente se estendeu um pouco mais, a gente queria muito, foi muito interessante ouvir esse bate-papo franco, saber como pensa um produtor, um investidor que vem de fora, e porque ainda acredita no Amapá e nos diferencial que a gente ainda pode ter e se colocar no mercado, se apresentar para o mercado, né? Olha, eu falo para a gente tá aqui de teimoso, porque quem não é teimoso já foi embora, né? Como a gente não depende daqui, então a gente está mantendo aqui 4 funcionários registrados constantemente e na época do plantio vai para 10, né? A gente agora está com 10 funcionários. E aí estão tentando aqui sobreviver. O Cabelo está ali na P70, a gente tem assentamento em volta, a gente tem uma integração, a gente ajuda os assentamentos, porque cabe a nós socialmente. O Grupo Paraná é uma empresa socialmente que cuida dos pequenos, né? Então, se precisa de um calcário, precisa de uma gradiação, a gente está sempre viabilizando, porque se eu compro uma tonelada de calcário, eu pago R$300. Se ele for comprar uma sozinha, é 1.000. Então, cabe a nós fazer esse papel social, não é colocar dinheiro, mas é viabilizar a vida dos pequenos, entendeu? Eu acho que essa sociedade de ideias que o nosso governador está pensando, de abraçar o agro, ele está abraçando a agricultura familiar, ele está abraçando, de uma maneira geral, a agroindústria, ele está abraçando tudo que há de bom para desenvolver um estado. O presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Amapá, Iraçu Colares, ligando aqui pra gente. Oi, Iraçu. Ô, Cleber, boa tarde. Eu alcancei o programa agora, escutando o Valdeci. Eu tive o prazer de conhecer o Valdeci. Sim. Há 3, 4 anos, quando ele era prefeito de Costa Rica, agora vem pro Sebrae prefeito do vendedor, que foi também. Em Brasília. Conhecemos em Brasília. E depois eu já tive na fazenda dele aqui. Ô, Iraçu, só uma questão técnica, né? Eu não tô com o meu adaptador aqui. Vou pedir pro Breno ligar do celular dele, tá bom, pro Iraçu? Só um instantinho, senão a gente não prima pela qualidade do que vai ao ar. Por favor, o Breno, liga aí pra ele do teu. Vou te passar aqui ao vivo. Bom ter um ouvinte de um peso tão grande na história, né, do Estado de Desenvolvimento, com uma visão bem avançada, né, do que o agro pode fazer por Amapá. 9971-2346. Bom, onde fica localizada a Agropecuária Paraná? Ela fica na P70, ali no Santo Antônio da Pedreira, né? Na verdade fica dentro do patrimônio mesmo e tem logo abaixo tem o retiro ali, né? Mas é no Santo Antônio da Pedreira. Logo após o Santo Antônio da Pedreira, a primeira propriedade à direita é da Agropecuária Paraná. Plantando o quê? Planta soja hoje. Nós plantamos 874 hectares de soja e tem lá umas liberadas lá, 60 hectares que a gente cria gado ali para o gado branco já, para tentar testar a variedade de
De semente, inclusive, nós testamos uma semente ali, que é o MG5. Muitos produtores foram lá visitar para ver a qualidade, ela se adapta muito bem ao clima aqui, como o Mambá se adapta. Só para você ter uma ideia, a gente não sendo daqui, na minha fazenda foi testado 15 tipos de sementes de braquiária. 15 tipos? 15 tipos. Agora, esse ano, não é um trabalho nosso, é da Embrapa, né, ou dos meios, nós estamos testando 10 variedades de semente de soja que possa desenvolver aqui no Amapá. Por quê? Porque a gente chegou primeiro, a gente tem que pagar essa conta. Essa conta é de quem chegou. E muitos que chegaram no passado, talvez hoje não estão mais aqui e ajudaram a ter a variedade que nós temos hoje. Vamos ao Iraçu? Retomamos o contato agora já pela mesa de áudio aqui para ter qualidade na ligação dele. Oi, Iraçu, pois não? Oi, Cléber, boa tarde aos ouvintes. Boa tarde ao prefeito Valdeli. Boa tarde, Iraçu. Um abraço, ouvi-lo. Né? Nós nos conhecemos, Cléber, há uns 3 anos e pouco, quando eu presidi o Conselho Sebrae, e nos encontramos no programa Prefeito Empreendedor, lá em Brasília. O Valdeli foi um dos agraciados pelo município dele, no estado dele, e aí tivemos o prazer. E depois disso já fomos recepcionados por ele na sua fazenda, no almoço delicioso lá, né? Já privamos de conversas muito boas com ele. Eu não peguei o programa todo, mas imagino que ele colocou à disposição da sociedade a competência dele, o conhecimento dele nessa área, que é fantástica, né? E é uma satisfação muito grande recebê-lo aqui. Eu concordo com uma coisa que há muito tempo eu bato nas minhas falas, é que não tem esse negócio da minha concepção. Isso é uma questão de ideologia de alguns, de grande e pequena essa separação. Para mim tudo é agro. Quem planta soja, quem cria búfalo que nem eu, quem planta cebolinha, chicória, tudo é agro. Tudo aquilo que é feito no sentido de ser viabilizado economicamente, é agronegócio, é negócio da agricultura, né? Que evidentemente, cadê os convites? Os convites. Evidentemente, desculpa, da tradução de agrobusiness, negócio da agricultura, tudo aquilo que vira dinheiro, que é produzido no campo, né? A roupa que a gente veste, o calçado, a comida, enfim, tudo tem origem no A gente vive o agro 24 horas, né? A gente vive o agro 24 horas, o acordar 24 horas, porque até para dormir tudo é agro, né? E é um prazer ouvir o Valdeli. Eu quero, Valdeli, outro momento, não sei quanto tempo ele fica aqui, de encontrá-lo e conversar, viu, Valdeli? Eu tenho teu número, acho que você deve ter o meu, pra gente se comunicar aí. Tá bom, E a gente se coloca à disposição na Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, o Senar. Domingo você tá convidado para almoçar lá na fazenda, com o cabelo lá. Eu vou fazer contato com você mais tarde no privado. Vou convocar você domingo pro almoço, para comer o carneiro. Opa! Muito obrigado, Rodrigo. É um prazer falar com você. Tenho certeza que a tua participação no programa do Cléber, que é de qualidade, fortaleceu ainda mais a qualidade do programa. E são produtores esclarecidos, empreendedores esclarecidos como você, que fazem, digamos assim, com que a gente tenha expectativa. Eu sou nativo daqui, eu sou lá do município de Amapá, sou engenheiro agrônomo há quase 48 anos, sempre com esse sonho de que esse estado vai desenvolver através das atividades rurais, porque é através disso é que a gente vai movimentar a indústria, a agroindústria, o comércio, enfim, a sociedade como um todo, né? Legal, eu dizia na campanha política, um candidato que eu dizia que a gente faz concurso, muito concurso, para médico, policial, segurança, tudo aquilo que a gente precisa, mas fica a preocupação. E quem é que vai pagar essa conta? São os empreendedores que geram riqueza, que geram negócios, que geram tributos para que o poder público possa oferecer os serviços de qualidade para a nossa sociedade. Você Maravilha, faz parte desse grupo que, sem dúvida nenhuma, haverá de ajudar o nosso Estado a buscar esse desenvolvimento. E a correção que eu tenho é que Roraima colheu este ano 120 mil hectares de grãos. E nós voltamos para 5, me parece. É uma tristeza, mas a gente vai evoluir. Tá bom, Iraçu, muitíssimo obrigado por sua destacada participação com a gente, pela audiência qualificada de sempre aí, sempre que você pode, você tá dando essa moral pra gente. Muito obrigado, bom final de semana. Obrigado, Kleber. Um abraço mais uma vez ao prefeito Valdeli, que ele tenha boa estada aqui conosco. Obrigado. Valdeli, obrigado mais uma vez por ter ficado com a gente todo esse tempo aí. Eu que agradeço, desculpa nós extrapolamos o horário, que o próximo dono do horário aí vai brigar com nós um pouquinho, cobra a conta tua, vê o que você faturou nesse período, né? E que você passa para o próximo programa, porque quem não fatura não paga as contas, tá? Mas eu queria aproveitar esse momento para o Felipe, que é o empresário que nos acompanhou até
o governador, todos os secretários que não recebeu, não vou falar o nome de ninguém aqui, a secretária do Meio Ambiente, Thaís, um amor de pessoa, uma pessoa que quer ajudar, que quer entender para ajudar, e a maneira que o governador recebeu, o Clécio recebeu. E eu disse a ele, vou falar aqui ao ar, Clécio, você perguntou para mim, né, se eu fosse governo do Amapá, o que eu faria? E você me deixou eu vermelho, cor-de-rosa, branco, eu não sei na hora que eu lhe respondi. Mas eu tentei lhe falar isso, né? Abraço o agro, o resto o agro faz. A gente só quer que o senhor, com o seu poder político que o senhor tem de convencimento da sociedade, comunique à sociedade que o governo abraça o agro. A partir da hora que o senhor abraçar o agro, todo mundo vai abraçar, o professor vai abraçar, o aluno vai abraçar, o empresário vai abraçar. E nós vamos estar juntos num processo de desenvolvimento do Estado. Quem vai beneficiar é ele. Então, por incrível que pareça, o Estado do Amapá tem mais de 30 anos, mas o Clécio tem a possibilidade de ser o governador que vai fazer o Estado virar uma agroeconomia. Obrigado. Recebemos Valdeli dos Santos Rosa, produtor rural, coordenador lá, presidente do Grupo Agropecuária Paraná. Obrigado mais uma vez. Muito bem, quero mais uma vez agradecer ao Valdeli dos Santos, que inclusive está recebendo a gente hoje na propriedade, a Fazenda Agropecuária Paraná, onde a gente está nesse momento, e vou ratificar aqui, esse conteúdo foi gravado na noite da sexta-feira, nós não estamos ao vivo aqui na Diário, mas você não perde conteúdo, tá bom? No próximo sábado, a cobertura completa desse dia de campo, que traz aí o evento da abertura oficial da colheita da soja no Amapá no ano de 2023. Bom, pessoal, era isso. Na sequência você vai ficar com Togas e Becas. O Conexão volta ao vivo no próximo sábado a partir das 7 horas da manhã. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Fique bem, um abençoado final de semana e até sábado. Tchau, pessoal. Bom dia.